Pai Celestial, nessa hora, debaixo da graça e debaixo da unção do Espírito de Deus, quero pedir que venha sobre nós, meu Deus. Venha sobre nós com o teu amor, com o teu poder libertador, o teu poder curador, o teu poder salvítico, para operar no meio do teu povo, Senhor. Precisamos muito de Ti, Senhor. Sempre fomos necessitados de Ti. A Tua palavra, em João 15:5, diz que sem mim nada podeis fazer. E é uma verdade, Senhor. Porque tudo que há pertence ao Senhor. Foi o Senhor que é o Criador de todas as coisas. Esse ar que nós respiramos é Teu, Senhor. A palavra do Senhor, no Salmo 24, diz que toda a terra e toda a sua plenitude pertence a Ti, Senhor. E aqueles que habitam na terra, tudo é do Senhor. Nós não temos nada, Senhor. Nós temos só a Tua graça para podermos retribuir com louvor e adoração. Por isso, Pai querido, que as Tuas misericórdias, que o Teu amor esteja sobre nós, Pai querido, nessa hora, principalmente nesse momento pela qual a terra está passando, meu Deus. Precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos da ajuda do Teu Espírito. Precisamos da mão forte sobre nós para nos sustentar, nos guardar, nos fortalecer, Senhor. Precisamos dos atributos do Espírito Santo, que nos edifica, que nos consola e que também nos exorta em alguns momentos. Precisamos do Senhor, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou ler o texto e depois nós vamos discorrer o entendimento que o Espírito Santo vai nos dar, tá bom? Então tá ali em Lucas 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando até aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Louvado seja o Senhor por essa palavra, tá? Essa palavra, ou seja, essa parábola, ela tem seu foco sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo, cuidado do próximo, tá? E é interessante que o texto, ele começa assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tá? Então nós precisamos entender quem era esse homem primeiro, para entender a conversa, tá? Então, essa palavra doutor, o doutor da lei, essa palavra é nômicos, que é uma palavra grega, tá? Que significa alguém instituído, ou seja, alguém versado na lei mosaica, alguém que era instruído na lei, um especialista em lei, como um advogado que é conhecedor da lei. Então, é esse homem que ele faz essa pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Tá? É muito interessante que quando nós vamos lá para o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, que é a lei mosaica, nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E depois nós vamos encontrar no livro de Levíticos, tá? Capítulo 19, versículo 18, escrito assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, queridos, presta atenção. Esses 2 versículos de Deuteronômio e de Levíticos, eles estão unidos entre si. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração. E o outro versículo é muito forte. Se nós entendermos, não vingarás, nem guardarás ira do seu próximo ou dos filhos do teu povo, mas amará ao próximo como a ti mesmo. Meu Deus! Isso significa que quando nós amamos a Deus, quando nós declaramos o nosso amor a Deus, tá? Então a vingança e a ira, ela não pode alojar o mesmo lugar. Ela não pode estar dentro do mesmo coração. Alguém que diz que ama a Deus e ao mesmo tempo ele quer se vingar e ele odeia alguém, ele tem ira por outra pessoa, tá? Então isso não pode ocupar o mesmo lugar. Por quê? Porque esses 2 versículos, eles apontam para a cruz de Cristo. Preste atenção nisso, tá? Eles apontam para a cruz de Cristo, o pau vertical. O pau vertical aponta para Deus. É quando você diz, eu amo a Deus. Então você olha para os céus, você olha para o alto e você diz, eu amo a ti, meu Deus, eu amo o Senhor. E quando você olha no horizontal, você vai encontrar o seu próximo.
a quem a palavra de Deus está dizendo que você deve amá-lo como a ti mesmo. Então, o pau vertical fala de amor a Deus e o pau horizontal fala de amor ao próximo. Amém, querido? Então não pode haver dois pesos e duas medidas. Tá? É por isso que nós vamos encontrar na palavra de Deus, lá em 1 João 4:20, olha para você ver. Deus vai tratar algumas coisas aqui com você, primeiro para depois derramar uma unção tremenda sobre a sua vida. Mas Deus sempre vai trabalhar. Lembra que eu preguei quarta-feira sobre ensinar, tá? Pregar o reino de Deus e depois curar as enfermidades e as doenças, tá? Mas primeiro precisa ser ensinado, tá? Então aqui é a primeira parte. Jesus está conversando com o doutor da lei. Ele está trabalhando o doutor da lei nesse sentimento, aproveitando essa pergunta do doutor da lei para ensinar algumas coisas para quem está ao redor, tá? Então, 1 João 4, versículo 20 vai dizer, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Porque não tem como nós dizermos que amamos a Deus e odiamos o irmão dentro do nosso coração. Não cabe as duas coisas. Não pode caber as duas coisas. Tá? Então, e aí ele vai completar esse versículo no 21, que vai dizer assim, e dele temos este mandamento, tá? Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão, é um mandamento. Então, queridos, não tem como a gente dizer que ama a Deus e odeia o irmão. Isso não cabe, não funciona, tá? Isso nós temos que avaliar, nós temos que fazer agora uma reflexão para dentro do nosso coração, vasculhar o nosso coração e ver como que está o estado do nosso coração, se tem algum argumentos aí. Por quê, queridos? Porque quando nós dizemos que amamos a Deus, mas nós estamos em falta nesse relacionamento com o irmão, nós não temos relacionamento com o irmão, nós não gostamos do irmão, nós temos ira contra o irmão, sabe? Então, isso não é saudável para começo de conversa e não é bíblico. Tá? Então você está fora do contexto bíblico. Assim como esses versículos se completam, tá? O Deuteronômio 6:8 e o Levítico 19:18, do jeito que eles se completam, um completa o outro, assim também se completam os paus da cruz, tanto no vertical como no horizontal. Então preste atenção nisso aqui. Isso aqui, o Espírito Santo me passou essa mensagem hoje e é tremendo isso aqui. É tremendo isso aqui, porque isso aqui é para uma cura interior poderosa, tá? Então, você não pode usar somente um único pau da cruz. Você não pode usar só o vertical e nem só o horizontal. Não tem jeito. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso, tem muitas pessoas religiosas que elas usam só o horizontal. A minha vida é com Deus, eu dou satisfação para Deus, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, tal, isso, aquilo, tal. Não tem sim, nós temos o próximo, que Deus colocou uma medida de amor no nosso coração. Tá? Então você vai entender já já. Então você não pode usar somente um pau da cruz, tá? Pois a obra de Cristo nunca seria completa na sua vida. Se você usar só um pau da cruz, a obra de Cristo não é completa. Então a completude da obra de Cristo está na totalidade da cruz. Compreende, queridos? No vertical e no horizontal. Meu Deus, se você precisa entender isso. Tem muita gente que ainda não está liberta porque não entendeu o poder da cruz. A cruz é um portal de libertação. A cruz é o portal para nos levar para o reino de Deus. A cruz é completa em si mesma, tá?
Por isso que Jesus vai dizer em Marcos 34, Marcos 9, 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus, tá? Então, nós temos que entender isso aqui, olha. A vida com Cristo é uma renúncia. Do mesmo jeito que ele renunciou ao reino de Deus lá do seu pai, do mesmo jeito que ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, que ele se esvaziou de si, né? E se tornou homem e servo e obediente até a morte de cruz. Nós, quando nos convertemos, quando nós entendemos o propósito, é esse o caminho. É por isso que nós temos que tomar a nossa cruz. A nossa cruz, quando nós tomamos a nossa cruz, nós estamos dizendo, sabe para onde que eu estou indo? Eu estou indo para o Calvário, eu estou seguindo os mesmos passos de Jesus, eu estou indo para crucificar a minha velha natureza, eu estou indo para crucificar a minha carne. Então, aquela ira, aquela raiva, aquilo que eu tinha pelo meu irmão, eu não tenho mais, tá? Então, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou amar a Deus de todo o meu coração. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus de todo o meu coração e o meu coração está cheio de ira pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelo meu vizinho? Isso não tem uma leitura espiritual correta, tá? Então, nós não podemos ter vingança no nosso coração, não podemos ter ira no nosso coração, porque nós temos que matar isso tudo na cruz. Tá? Temos que levar para a cruz. Ali na cruz a inimizade é quebrada, o muro de separação é derrubado, tá? E ele nos reconcilia nele e reconcilia todas as outras coisas igualmente. Amém, queridos? Vocês estão entendendo aí? Se você está entendendo aí, cadê? Solta um pouco de coração aí para mostrar que você está entendendo, tá? Glória a Deus. Aleluia, tá? Por isso que Jesus pergunta para aquele doutor o que está escrito na lei. Como está escrito na lei, como tu lês? É Jesus agora fazendo a pergunta para ele. Como você interpreta isso? Qual é a tua interpretação, doutor da lei, a respeito disso? Como que você lê isso? Aí, o doutor da lei, ele vai exatamente ler isso aqui para ele, tá? Olha lá, o doutor da lei responde, lá no capítulo 27. O doutor da lei responde assim, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabe, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, tá? E Jesus disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Meu Deus, tem algo muito profundo aqui na resposta de Jesus, queridos. Jesus vai responder para ele assim, Jesus disse, respondeste bem, é isso mesmo, tá? Faze isso e viverá. Jesus estava dizendo para esse doutor da lei, é por esse mandamento que se vive e entra na vida eterna. Essa é a forma. Você veio e perguntou o que eu faço para entrar na vida eterna, para ter a vida eterna. Estou te respondendo. Esses 2 versículos aqui é a base, porque ela manifesta a cruz de Cristo e eles são a entrada. A cruz, presta atenção, queridos. A cruz é a entrada, é a porta de entrada para o reino de Deus. A cruz é a porta de entrada para a libertação, para a cura, para a salvação, para o reino de Deus. Amém? Então, Jesus está falando, respondeste bem, faze isto e viverá. A resposta de Jesus, querido, ela tem uma direção.
na ressurreição de Jesus Cristo, tá? Ele está falando exatamente da ressurreição. Está falando assim, faz bem isso e viverás. Não morrerás, viverás, tá? Então, quando Jesus vai até a casa de Marta, porque Lázaro havia morrido, tá? Jesus chega lá e começa a conversar com Marta, tal, e diz para ela que se ela cresce, ela veria a glória de Deus, tal, tal. E depois chega uma parte lá em João 11:25, que Jesus vai falar para ela assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o versículo 26 vai dizer, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Se você crê, solta os coração aí. Se você crê nisso. Vamos lá. Solta lá um monte de coração aí, se você crê desse jeito aí. Se você está entendendo o que está sendo falado aqui, tá? Deus não quer deixar a gente com dúvida nenhuma, querido, tá bom? Tá? Agora, presta atenção, depois de tudo isso, depois de toda essa conversa com o doutor da lei, ele ainda tenta se justificar, tá? Tá lá, né? Versículo 29, diz assim, e ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Tem muitas pessoas, queridos, que elas vão tentar se justificar, mas não tem jeito, contra a verdade da palavra de Deus, não tem justificativa, não tem como, porque nada pode mudar a verdade, porque a verdade é a única coisa que nos liberta, enquanto a mentira prende, a verdade liberta. Então, é por isso que vai falar em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, tá? Quando você fala assim, eu conheço esse rapaz, eu conheço essa pessoa, eu conheço aquele homem, então você está falando de que conhece ele, por quê? Porque você já adquiriu amizade com ele. Então, não tem jeito de você não tem jeito de ser liberto se você não conhecer a Jesus. Jesus é a verdade, tá? Se você não conhece Jesus, não tem como conhecer a verdade. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós passamos a conhecer Jesus, nós vamos desenvolvendo intimidade com ele. Nós vamos conhecendo o coração de Jesus e nós vamos... Esse homem, por exemplo, o doutor da lei, ele não conhecia. Ele conhecia a lei. Muito bem, era um doutor da lei. Mas e daí? Mas ele não conhecia aquilo que o salvava. Tá? Então tem muita gente, muitos sábios, muito inteligente na Terra, que domina muitas coisas, domina a ciência, domina a biologia, domina muitas coisas, mas quando chega na parte espiritual, não sabe nada, não conhece nada, e está perdido, é como esse homem. Ele conhecia a lei, conhecia tudo, mas ele estava meio que perdido, porque ele não sabia nem como que ele teria a vida eterna. Então, Jesus é o caminho, tá? Jesus é o caminho. E esse homem, ele começa a querer se justificar. Então, querido, não se justifique diante da verdade. O que você precisa fazer diante da verdade, presta atenção. O que você precisa de fazer diante da verdade é se arrepender. Ele fala, estou errado. Eu estou errado. Se esse homem aqui, ele não teve humildade de reconhecer. Ele foi tentar se justificar. Sabe? Ele não teve a humildade, porque no fundo, ele não queria se arrepender realmente, tá bom? Tá? Mas nós vamos entender aqui agora, para finalizar daqui a pouquinho, essa mensagem, que diz assim, então ele vem e tenta se justificar, e é aí então que Jesus introduz a segunda parte da parábola, que começa aqui no versículo 30 agora, que vai dizer assim, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Tá? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O que Jesus está falando? Jesus está contando uma história e mostrando como que seria a maneira daqueles que dizem amar a Deus, qual era a sua prática e o seu comportamento. Como deveria ser a prática e o comportamento daqueles que verdadeiramente dizem que eu amo a Deus. E ele vai mostrar aqui que esse sacerdote que eram sacerdotes ali, rabínicos, que eram da classe dos fariseus, da classe dos escribas, que eles não se importavam. Eles viram esse homem caído, eles viram esse homem espancado, quase morto, e eles passaram de largo. Eles não tiveram nenhum tipo de misericórdia, tá? É como se eles estivessem dizendo, não é problema meu. E assim também os levíticos, que também aponta para uma classe de profetas, tá? Então, vai dizer assim, ó, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Ou seja, as pessoas que precisavam nos ajudar, as pessoas que receberam de Deus realmente a unção para serem sacerdotes, que receberam a unção para serem levitas, profetas, as pessoas que não ajudaram. Agora, de repente, vem uma pessoa que não se esperava nada dessa pessoa, e ela vem passando lá, que é o samaritano, e que vai falar assim, ó, mas certo, versículo 33, mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, olha o coração desse samaritano. Já que você vai entender quem que representa esse samaritano aqui. E vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, tá? 2 moedas, tá? E deu aos hospedeiros, o lugar daquela hospedagem, onde que ele colocou o homem lá. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Meu Deus, presta atenção nisso aqui, sabe? Esse homem começa a querer se justificar. Esse homem começa a querer dar desculpa. E Jesus, então, ele introduz essa parábola com muita simplicidade para mostrar como é a prática de quem verdadeiramente diz amar a Deus. Queridos, se você diz que ama a Deus, você vai ter as práticas de Deus. Igual Jesus. Jesus, ele sempre veio dizendo que amava o Pai que estava no céu e fazia o que o Pai lhe mandava. Então, Jesus estava sempre obedecendo a direção do Pai, sempre o que o Pai mostrava. Ele fala assim, o que o meu Pai faz, eu faço igualmente. Então, agora, veja bem, agora, se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós vamos amar tudo o que Deus ama. Porque senão vai ficar incoerente esse amor, vai ficar meio que sombrio esse amor. Se você diz que ama a Deus, mas você está querendo se vingar de alguém, se você diz que ama a Deus, mas você está cheio de ira no teu coração por alguém, se você diz que ama a Deus, mas você tem passado de largo das pessoas, você não tem se importado com o perdido, com o necessitado, com aquele que está sofrendo perto de você, então é para você mesmo duvidar
desse entendimento de amor que você tem. Vocês estão entendendo, queridos? Tá? Então Deus está mexendo conosco aqui hoje, tá? E para nos levar, nos centralizar na vontade dele, tá? Porque se você ficar fora do propósito, fora da vontade dele, você pode ser abençoado em algumas coisas, mas você vai perder muita bênção que Deus tem na tua direção. Meu Deus. Meu Deus. Tá? Então, é muito interessante aqui que Deus, que o Jesus vai apresentar 4 elementos essenciais que nós, como igreja, precisamos de ter. Não tem como fugir disso aqui. Tá? Essa parábola não está por acaso aqui, ela está aqui para nos ensinar, ela está aqui para nos chamar a atenção, ela está aqui para nos exortar a viver debaixo dessa unção de amor. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, tá? É no versículo 33. Versículo 33 fala assim, ó: mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. A primeira coisa que você deve ter no seu coração, se você ama Deus, é ter o que Deus teve por nós. O que Jesus fez por nós? Jesus teve compaixão por nós. Por isso que a chama a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é a morte de Jesus pelos nossos pecados. Ele teve paixão, ou seja, ele se apaixonou por nós e deu a vida dele por nós. Se apaixonar por quem? Por um bando de pecador que não merecia nada. Mas isso está relacionado à graça. A graça que nós recebemos, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, meu Deus, quando você recebe esse entendimento, você vai reproduzir isso na vida das pessoas que ainda não conhecem isso. Você recebeu isso para dar. Da mesma jeito que Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora é a nossa vez que recebemos essa essência de Jesus, esse amor, essa misericórdia, essa compaixão de Jesus por nós. Agora nós vamos reproduzir ela. Tá? Então, a compaixão, a misericórdia, ela está ligado à graça. O que é exatamente a compaixão? Compaixão não é ter apenas dó das pessoas, não. Ter empatia pelas pessoas. A compaixão é se colocar no lugar das pessoas, como Jesus se colocou na cruz no nosso lugar. Tá? Jesus foi lá e tomou as nossas dores, tomou as nossas enfermidades e se colocou no nosso lugar. Então, quando você realmente diz que ama essas pessoas, você vai se mover. Por isso que fala, moveu em íntima e compaixão. Porque quando você diz, ai, que compaixão, mas você não vai fazer nada, não é nada isso aqui. Isso aqui é só um sentimento vazio. Estão entendendo, queridos? É só um sentimento vazio. Mas quando nós temos a essência, meu Deus, Marli, é claro, minha querida, que eu perdoo você, querida, tá? Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, tá? Vem em qualquer momento que a gente voltar, que nós tivermos com os nossos cultos presencial novamente, venha lá pra gente dar um abraço em você. Amém, querida? Deus te abençoe, Marli, tá? Então, na realidade, queridos, nós não podemos ser hipócritas, dizer uma coisa e não fazer, igual foi pregado quarta-feira, tá? Então, a graça, a compaixão é um ponto essencial que Jesus ministra aqui, olha, tá? O que o doutor da lei não tinha. Ele não tinha, tá? Mas nós precisamos ter, tá? Outra coisa, muito importante, está lá no versículo 34 agora. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Aqui são duas propriedades interessantes, que ela tem um paralelo, tanto no físico como no espiritual. Então, o óleo, imagina, aqueles
aquele sacerdote que precisava ter esse óleo, né, para atar as feridas daquele homem, ele não tinha. Agora vem esse samaritano, de quem ninguém esperava nada, ele tem o óleo, tá? E o óleo era usado para derramar sobre as feridas, para que as feridas amolecessem, tá? E ao mesmo tempo, ele tem uma conotação espiritual que simboliza a unção. Meu Deus. Aquele homem, queridos, aquele samaritano, ele tinha a compaixão, ele tinha unção para curar a ferida daquele homem, tanto externa como interna. Você está entendendo? Parece que você já conseguiu compreender quem que esse samaritano significa na nossa vida. É claro que esse samaritano representa o próprio Jesus Cristo, que veio, ele curando as suas feridas, ele curando as feridas internas, curando todas as tuas dores, curando todos os problemas físicos de você e curando você por dentro também, criando as suas feridas emocionais. Meu Deus, que lindo que é esse Deus que nós servimos. E você não vai querer um Deus desse? Imagina! Que homem cheio de compaixão, que homem cheio de desejo de nos curar por dentro e por fora, de remover as vinganças, de remover as iras, de remover toda a falta de perdão e nos levar a sermos tratados, trabalhados para vivemos a verdadeira vida de Deus. Então, esse óleo, ele simboliza um tratamento físico e um tratamento espiritual. É a unção de Deus fluindo. Meu Deus, você está recebendo isso? Você está recebendo essa palavra, queridos? Que coisa tremenda. Aí a terceira coisa, que está no mesmo versículo, é o vinho. Eles pegavam o vinho para quê? E despejava sobre aquelas feridas para desinfeccionar as feridas. O vinho, ele é como se fosse o álcool. Hoje que você joga o álcool numa ferida para arde, mas desinflama, desinfeta, destrói as infecções. Era isso que ele estava fazendo. Mas ao mesmo tempo, o vinho na Bíblia tem uma conotação espiritual de alegria. De alegria. Imagina aquela festa, quando acabou o vinho. Imagina, acabou a festa. Acabou o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Virou água. Isso aqui. Mas Jesus está ali, sabe? Por quê, queridos? Ele é a videira verdadeira. A essência do vinho faz parte dele. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E ali, aquele vinho representa tanto um produto para tirar as infecções e, ao mesmo tempo, nos mostrando a alegria de nós fazermos a obra de Deus. A alegria de sermos usados por Deus. Você tem que ter a alegria de ser uma pessoa que Deus usa você. Você tem que ter essa alegria de ser chamado por Deus para ser um servo, um instrumento, um vaso de honra nas mãos dele. Ele quer usar a sua vida. Então comece a fazer alguma coisa. Comece a pedir a Deus compaixão. Comece a pedir a Deus unção. Comece a pedir a Deus alegria para fazer a obra dele. E você vai ver quantas pessoas que Deus vai colocar perto de você para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Deus Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora, queridos, agora para encerrar vem um tapa na nossa cara, sabe? Porque até aqui estava tudo bem, né? Mas olha o que vai falar aqui depois no versículo 35. Aqui no versículo 34 ainda,
dando continuidade, diz assim, né? E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, tá? Esse viajante acabou, né? Ele tinha um rumo, ele estava viajando, ele tinha um lugar para estar indo, e de repente a compaixão, a unção mudou o rumo dele. E uma vez eu preguei sobre isso, eu preguei que Jesus, ele mesmo, não dirigiu o seu ministério. O ministério de Jesus era dirigido pelas necessidades das pessoas. Jesus uma hora está aqui, outra hora está aqui. Aonde que Jesus estava, tinha multidão para ele curar, para ele abençoar, para ele salvar, para ele ressuscitar. Meu Deus! Meu Deus! Então, as necessidades das pessoas é que movem os ungidos de Deus. Quando nós ficamos acomodados, está faltando alguma coisa, querido. Se você fica muito acomodado, está faltando alguma coisa, está faltando essência de Deus, está faltando vida de Deus, está faltando unção de Deus, está faltando compaixão de Deus, está faltando alegria de Deus. Meu Deus, nós precisamos de fazer uma reflexão aí hoje e voltarmos a pedir, Deus, volte a usar a minha vida, tá? Agora, olha aqui, essa parte aqui, ó, versículo 35, diz assim, e partindo no outro dia, quer dizer, ficou um dia lá, tá? E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, tirou 2 moedas, tá? E deu aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Meu Deus, meu Deus. Se você prestar atenção nesse versículo, isso aqui vai mexer com muita gente agora, tá? Por quê, queridos? Porque esse versículo fala de generosidade. Eu nem conheço esse camarada. Eu estou viajando, eu não tenho nada com isso, mas quando eu olhei para ele, eu tive íntima compaixão. Peguei o meu óleo, peguei o meu vinho, coloquei ele no meu animal, levei ele até uma estalagem, passei a noite toda com ele. E ainda no outro dia de manhã, eu tiro o dinheiro que eu tenho no bolso, dou para os hospedeiros lá, e ainda falo assim, olha, continue cuidando dele, e se precisar de gastar mais, quando eu voltar por esse caminho, eu pago tudo para vocês. Meu Deus, isso fala de generosidade. Eu quero dizer para você o que tem de gente miserável dentro da igreja, querido. É terrível. É terrível. Desculpe eu falar assim, mas as pessoas, elas pagam absurdo para ver um show, queridos. As pessoas do mundo, elas pagam um absurdo. Por exemplo, eu gosto às vezes de assistir UFC, aquelas lutas do UFC. E eu sei que tem pessoas ali que pagam $3.000 para sentar naquelas cadeiras da frente ali. Imagina, $3.000, sabe quanto que é $3.000 hoje? É aproximadamente R$15.000 para pagar. Se essa pessoa fosse num culto e fosse pedir uma oferta, essa pessoa ia dar R$15.000 de oferta para a igreja? Não dá. As pessoas gastavam mais quando eram do mundo, com cigarro, com bebida, com orgias, com tudo que envolvia a vida dela. Depois elas se converteram, vieram para a igreja, sabe o que aconteceu com elas? Ficaram miseráveis. Vai dar uma oferta lá, dá R$2, R$5. É por isso que não vai prosperar. Preste atenção, é por isso que não vai prosperar. Tem um tapa na nossa cara aqui. É por isso que as pessoas não avançam, é por isso que elas não prosperam. Sabe por quê?
Porque elas não usam dinheiro, é o dinheiro que usa elas. Elas ficam com receio. Porque o dinheiro é o único Deus que Deus confrontou. Deus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a Mamon, ou vão servir a Deus. Porque se vocês for servir dois, vocês vão desprezar um e amar o outro. Vocês estão entendendo, querido? Tudo é de Deus. Esse dinheiro é de Deus. É Deus que te deu saúde, Deus que te está dando respiração, Deus que está dando graça, Deus que deu um trabalho para você. Não é para você ser miserável, é para você ser generoso. Generoso. A generosidade, ela toca o coração de Deus, porque a palavra de Deus em João 3,16 mostra a generosidade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o melhor que ele tinha para nós, Jesus, o seu filho. E agora nós temos essa dificuldade, porque ainda tem muitos que têm esse dinheiro como um deusinho, essa idolatria dentro de você. Chegou a hora de renunciar toda essa idolatria do dinheiro e realmente se converter de todo coração. Quando nós nos convertemos de todo coração, nós dizemos para Deus, Deus, eu não tenho mais nada, tudo é teu. E deixar o Espírito Santo falar conosco. Deixar o Espírito Santo agir. Tem gente na minha igreja lá que eu já fiz culto assim, foi assim, se você deixar o Espírito Santo falar para você, o valor da oferta que você vai entregar aqui hoje, ele sabe exatamente quanto que é a sua dívida, e ele vai pedir um valor aparentemente de 10% da sua dívida. Tinha gente que tinha lá que devia R$2.000, então ele foi lá, entregou R$200 de oferta, como se dando o dízimo da dívida. Em uma semana a pessoa pagou tudo, que Deus fez um milagre. Meu Deus, vocês não sabem o poder que está por trás do dinheiro, porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Agora você olha aqui, Deus nos ensinando, Deus nos mostrando a generosidade que vem. Você tem que ter compaixão. Você tem que ter unção, você tem que ter alegria e você tem que ter generosidade. É isso que faz um coração que ama a Deus de verdade. Fora disso, querido, fora disso, você tem algumas áreas na sua vida que você não deixou Deus trabalhar ainda. Tá? Se você é novo convertido, eu entendo. Mas se você já tem mais de 5 anos de crente e ainda não aprendeu a dizimar, ainda não aprendeu a ofertar, ainda não aprendeu a abençoar a vida de um irmão que está passando necessidade, queridos, eu com a minha esposa, eu posso te falar, meu Deus, como que nós aprendemos a semear. Nós semeamos por onde nós passamos. O povo da minha igreja sabe do que eu estou falando. Nós semeamos, nós ouvimos a voz do Espírito, e o Espírito muitas vezes fala assim, ó, abençoa aquela pessoa, dá para aquela pessoa, com direcionamento, porque Deus sabe que aquela pessoa está passando necessidade, e aquela pessoa, quando recebe aquele dinheiro como oferta, como bênção, ela glorifica o nome do Senhor, e Deus é honrado por causa do dinheiro seu. E ele te abençoa, porque você abre uma torneira aqui, Deus abre uma válvula lá em cima, é que nem a caixa d'água. Que nem caixa d'água, você abre a torneira aqui, tem uma outra válvula lá em cima que abre lá. Então você está gastando aqui, mas tem gente, tem um lugar que está enchendo lá em cima outra vez. Nunca vai faltar nada. Meu Deus, nós precisamos aprender isso. Precisamos perder esse medo. Esse homem, esse samaritano nos dá uma lição de compaixão. Nos dá uma lição de unção, de cuidado. Nos dá uma unção de fazer alegria, com alegria a obra de Deus, e nos dá uma lição de generosidade. Meu Deus, uma pessoa avarenta não consegue fazer a obra de Deus com paixão. Amém, queridos? Eu não sei se você entendeu essa mensagem, eu penso que eu mexi com o coração de alguns aí, tá? Mas
Deus quer nos usar. Deus quer nos usar tremendamente e mostrou aqui qual é o caminho. Qual é o caminho, tá? Eu quero orar por você. Eu quero pedir que venha para a sua vida esses 4 pontos que é a chave dessa parábola, tá? Quero abençoar você, você que está aí, que ficou até agora aí, tá? Quero pedir a Deus que venha sobre a sua vida essa unção. Pai Celestial, eu quero agora abençoar o teu povo, Senhor. Eu quero pedir que venha sobre a vida de cada um deles, Pai querido. Desse homem, dessa mulher, desse casal, desse jovem, esse adolescente, Pai, que já entende as coisas. Eu quero pedir, Pai querido, que o Senhor traga a revelação. Traga a revelação no coração deles, meu Deus. Que eles sejam tomados agora por essa palavra, Senhor. Que eles sejam fecundados por essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha germinar, essa semente dessa palavra venha germinar no coração deles, Pai querido. E eles venham, Pai querido, pedir verdadeiramente para ter um coração que te ama de verdade, Senhor. Ou seja, amar ao Senhor de todo o coração. Amar de todo o coração não é amar 60% com o coração. Meu Deus, nenhuma esposa que soubesse que o seu marido amasse ela 70%, ela vai ficar pensando, e os outros 30%? Para quem que é? Meu Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Ele quer o nosso coração todo para Ele. Ele vai falar, filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23, versículo 26. Porque Ele quer o nosso coração. Porque Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer libertar o nosso coração. Porque o nosso coração é as fontes da vida. Se o nosso coração estiver com problema, a nossa vida está com um problema. Então, meu Deus, que eles venham receber essa palavra e venham colocar o coração deles diante de Ti, Senhor. Venham mesmo entregar o coração verdadeiramente. Que eles venham receber, Senhor, a unção, o óleo, Senhor. Essa unção, Pai querido. Essa unção que nos cura, Senhor. Que nos cura por dentro e que nos cura por fora. Meu Deus, a unção do Espírito de Deus. Que o Senhor venha mover sobre nós essa unção. Esse poder, Senhor, esse dínamos. Venha quebrar, Senhor. Venha destruir toda ação maligna que, de alguma maneira, Senhor, tenta resistir, tenta impedir nós sermos discípulos verdadeiros, crentes verdadeiros com o Senhor, Pai querido, que muitas vezes tem trabalhado, tentado roubar, matar e destruir tudo aquilo que o Senhor tem plantado em nosso coração. Por isso nós repreendemos isso e nós declaramos que essa unção venha e despedaça todo o jugo agora da sua vida, em nome de Jesus, e você receba essa unção linda que te cura. Meu Deus, traga, Senhor, a alegria do vinho, Senhor. Meu Deus, Tu és a videira verdadeira. E o Senhor quer nos levar a dar muito fruto, Pai querido. Por isso nós precisamos ter a alegria da salvação. Temos que ter alegria em de fazer a Tua obra, Senhor. Ah, meu Deus, coloca em nosso coração, Pai querido, o prazer, a alegria. A Tua palavra diz que quão bem-aventurados são os que anunciam o Evangelho. Felizes os que anunciam as boas novas. Meu Deus, que o Senhor nos dê alegria, Senhor, de falar, de apenas dar um abraço, de apenas falar, Jesus te ama para alguém, Pai, mas falar com essência. Que quando aquela pessoa chegar aos ouvidos daquela pessoa, essa palavra, ela seja tocada pelo poder. Ela saiba que aquilo não foi meras palavras, foi algo que veio de uma essência chamada Jesus Cristo. Por isso, eu abençoo a tua vida e peço que você, querido, que você renuncie
toda ação da avareza, e que você se torne uma pessoa generosa, para que você possa prosperar. A palavra de Deus, no livro de Provérbios 11, versículo 25, diz que a alma generosa prosperará. Meu Deus. Eu imagino, aqui não conta a história desse samaritano depois, porque ela representa o próprio Jesus Cristo. Até mesmo porque ele fala assim, ó, eu te pagarei tudo quando eu voltar. Então está dizendo que ele vai voltar, tá? Então, queridos, quero abençoar você. Quero agradecer você que recebeu essa palavra, tá? Você que recebeu essa palavra e guardou essa palavra no coração, medita nela, tá? Medita nela, não seja como esse doutor da lei, não fique aí se justificando contra a palavra, porque contra a palavra não tem justificação, não tem argumento contra a palavra, tá? Ela é a que te liberta. Por isso eu abençoo a sua vida. Um beijo no teu coração. Um fim de semana abençoado para vocês. Que essa graça entre na tua casa, entre na tua família e derrame sobre você a bênção de ser chamado filho de Deus. Um beijo no teu coração. Até domingo.